Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao review de Muat, um jogo que vai entrar em financiamento coletivo na plataforma Meeple Starter, previsto para o primeiro trimestre desse ano de 2025, que deve acontecer, turma, em conjunto com o Publicidade Board Game. Eu já postei vídeo dele aqui no canal, os convido a assistir, porque é uma parceria entre a Cross the Board e Solar Entretenimento, né? Ambos os jogos assinados aí pelo Augusto Correia Rocha, né, o designer. Então aqui nós devemos ter o passaporte solar, né, assim que a Cross está chamando, para que a gente possa entrar nesse financiamento de forma como se tivéssemos um combo ali para os dois jogos, tá? Então vamos lá, aqui nós temos o Magical Weapons and Tactics, né, ou só abreviando aqui, MOAT, né, que faz uma alusão aí a SWAT. Tudo porque o rei resolveu convocar, né, formar guerreiros de elite, né, para proteger o reino que estava sendo saqueado por goblins, esqueletos, golems e outros monstros daí afins, né? Só que os guardiões ali do reino já não estavam dando conta, né, de combater esses monstros, então ele convocou, né, fez um pedido aí para que fosse formada, né, uma operação tática especial, e aí que surgiu então o Muat. Tá, então aqui, pessoal, eu vou simular uma partida para dois jogadores para a gente entender o que se passa em uma das missões, tá? Porque o jogo acompanha algumas missões, né? Então, se a gente olhar essa disposição, temos uma face do tabuleiro que vai ter aqui, então, já na ficha de missão, ó, vejam que nós temos todas essas, né? E no verso nós temos essa disposição, né, com essa ilustração aqui, para jogar essas duas missões. E nos versos nós temos então aqui as regras especiais para cada uma delas, as criaturas que entram em jogo, tá? E assim por diante. Então aqui eu fiz já o setup, né, a preparação, que é essa missão aqui, o resgate dos elfos, e nós vamos entender o que se passa, mas muito do que a gente vai absorver aqui em uma missão, né, a questão da trilha de tempo, né, a questão aqui de movimentação, tanto dos heróis quanto dos monstros, ela vai ser muito semelhante para as outras missões, tá? Então fica esse registro que nós temos pelo menos aqui, ó, 6 missões, tá? E é claro que a gente pode também ficar livre para de repente tentar fazer aquela missão caseira e tudo mais, né? E quem sabe a gente tenha até alguma expansão aí que possa trazer novas missões. Então vamos lá, o resgate dos elfos, o que nós vamos ter aqui? Percebam que nós temos as salas, né? Então o bom e velho jogo de exploração de masmorras, né? Com combates, com armas mágicas aqui que a gente vai curtir. Então, salas de 1 a 10, né? E especificamente nessa missão, nós vamos precisar resgatar 2 elfos, tá? Como que isso vai ser aqui na preparação? Nós obrigatoriamente vamos colocar as 2 cartas de elfos, que estão marcadas aqui como reféns, né? E esse deck, ele é o deck de eventos aqui do nosso jogo, tá? Então nós vamos colocar mais 8 cartas e misturar, né, para formar esse deck. Tá? Então isso significa que nas nossas explorações nós vamos precisar encontrar esses 2 elfos, que estão aqui, inclusive os seus marcadores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os componentes, tá, pessoal? Lembrando que aqui nós estamos falando de um protótipo. Então nós temos as bases aqui, ó, né, para todos os standees, para os heróis que estão dessa forma, só que para efeito do vídeo eu vou deixar dessa maneira aqui para vocês poderem visualizar melhor. Mas fica o registro que nós temos. Eu vou deixar apenas a base na cor vermelha, porque nós temos aqui uma situação que é chamado aí o inimigo dedo duro, né? Tem até uma missão aqui que chama o dedo duro. A gente coloca ele na base vermelha para identificá-lo, tá? Então vamos por partes. Aqui eu já distribuí, então, né, todos os inimigos da forma que nós temos, né, já aqui na preparação da missão. Então as salas estão aqui de 1 a 10 até aqui embaixo, e nós temos esses marcadores na face azul em cada sala. O que significa isso? Cor azul, sala ainda não explorada. A partir do momento que eu viro ela para cor verde, e aí coloco nessa trilha aqui em cima, que eu já vou explicar, porque ela é tanto trilha de tempo quanto a trilha de detecção, porque aí é a partir dessa detecção que os inimigos vão invadir as salas para nos atacar, né? Então a gente pode também atuar de maneira furtiva para que não aconteça essa detecção e a gente consiga, né, ali evitar alguns combates, evitar o uso de algumas cartas ou otimizá-las para outras situações, tá? Aqui então, início do tempo, 2 jogadores, a gente começa na marcação número 9 e vejam aqui, ó, trazer de pertinho que para um jogador, 3 ou 4. Tá? Esqueci de falar, podemos jogar então de modo solo,
né, de 1 a 4 jogadores aqui. O jogo deve levar em torno de 30 a 45 minutos, dependendo ali, né, da interação entre os jogadores, tá? Mas são partidas breves. E aí, recomendado, né, a partir de 16 anos, acredito que talvez pela temática de combates aqui, mas 12, 14 anos vão jogar tranquilamente o Muat, tá? Ele diz aqui também quais são os inimigos que entram, né, naquela missão, porque vejam que nós vamos ter outros tipos de inimigos, tá, na caixa, né, temos as cartas deles aqui também, e eu vou mostrar para vocês, né, ó, temos aqui, e eu vou mostrar para vocês o que nós temos especificamente nessa missão. São esses 4 aqui, né, que já estão inclusive marcados aqui embaixo. E o que nós temos nessas cartas? A marcação vermelha aqui mostra qual que é a força que ele tem ali, né, a quantidade de defesa, né, então notem que nós temos um dado D20, então aqui para poder superar, né, vencer um inimigo e retirá-lo ali do tabuleiro, a gente precisa superar o que ele tem de defesa, tá? A gente não tem muito aquela situação que você vai diminuindo os pontos de vida de um inimigo. Aqui ou você ataca e tem sucesso, ou ele continua no jogo, tá? Então vejam que aqui, ó, o Goblin Arqueiro, né, que são esses que estão aqui já no nosso mapa, vamos dizer assim, com arco e flecha, tem 6 de defesa. Aqui em cima mostra, né, a figura dele, né, que tipo que ele pertence, porque nós temos outros assim, ó, que são os inimigos maiores também, de maiores forças, tá? Então já falando desse aqui, ó, o Golem Quadrado tem força 16 de defesa e ele tá aqui, ó, na nossa sala 9, tá? Temos também o Esqueleto da Colina, né? Então força 10 de defesa, aumente a detecção em mais 4 quando este inimigo é derrotado. Já vou falar sobre esse aumento da detecção. E o Goblin Sorrateiro, que está aqui, né, com aparentemente 2 espadas, né? Então aqui força 8 de defesa, estão dispostos dessa forma. Vamos embaralhar esse deck, que são das nossas armas mágicas, e vamos distribuir 5 cartas para cada jogador. Toda rodada, cada herói vai ter 5 cartas, né, ali para manusear, além das suas cartas táticas, que aí são específicas de cada herói, né, e a gente já vai falar sobre isso. Então aqui os 2 heróis escolhidos para essa partida, tô com o Guerreiro, que é o Belofo, né, aí tem um flavorzinho falando aqui, ó, um pequeno escudo para um grande coração, tem 10 de defesa, e aqui o seu símbolo, tá, pessoal? Isso aqui é importante para a gente manusear as cartas de armas mágicas, e eu já vou explicar, né, para a gente fazer esse encaixe com relação às cartas táticas, tá? Então guardem esse símbolo aqui, ó, do nosso guerreiro, o Belofo. E temos aqui o nosso mago com esse símbolo, né, que é o Adalberto. Achei engraçado aqui esse texto, ó, falta apenas um dia para sua aposentadoria. E o Adalberto tem força 6 aqui de defesa, né? Vocês vão perceber, né, eu pelo menos senti que nós temos, né, algumas sátiras aqui, tanto nas armas, né, como nos textos. Eu achei bacana isso, né, criativo, né, por parte do Augusto. Então achei dá uma descontraída no jogo, tá? Vocês vão perceber que algumas armas são de borracha, então assim, ele fica leve, fica descontraído. Então aqui eu já abri, a gente sempre faz isso, né? Cada herói tem 6 cartas táticas, né? Então 3 nós vamos deixar fechadas, e eu já abri aqui, ó, então ele tem, né, os 3 efeitos, e aqui nós temos o custo de cartas de armas mágicas, tá? Lembra que eu falei para vocês que os símbolos ali das cartas, né, são importantes? Então eu vou explicar como é que a gente paga esse custo. Então veja aqui, ó, coloque o marcador de portal nesta sala. Salas com portais são consideradas adjacentes, então o nosso mago ali, né, vai criar uma adjacência em salas distantes. Pagamos 2 de cartas de armas mágicas, tá? A gente já vai entrar nesse ponto. Aí depois ele tem uma aqui com custo 3 e uma outra com custo 4, cada uma com seu efeito. Não vou entrar tanto no detalhe de cada uma, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, tá? E aqui tem então o seu stand com a base azul. E aqui a nossa miniatura, né, então, do Belofo. E quero mostrar para vocês os outros 2 heróis, só para efeito de curiosidade. Temos aqui, ó, os standees deles e as cartas, né, aqui também, ó, com os símbolos. Então, dessa forma, as 6 cartas especiais. E vou falar para vocês quem são eles. Então temos aqui o Funcho, que é o nosso clérigo, né, força 8, com esse símbolo azul, e a Marciota, né, que é a nossa ladina aqui, ó, força 4, né, então ambos também poderiam ser escolhidos, ou numa partida em 4 jogadores, vamos colocar todos. Feito então o registro dos componentes, pessoal, vamos entrar um pouco na dinâmica do jogo, tá? O único momento que a gente faz aquela entrada, né, é no início da partida,
tá? Tem um cenário aqui que a gente pode sair do tabuleiro e voltar quando a gente resgata os elfos, né? Mas isso é específico dessa missão, tá? Mas aí nós vamos falar então das cartas aqui de infiltração, tá? Vejam que nós podemos entrar por uma porta, por uma janela, pelo telhado, ou mesmo, isso aqui foi inusitado, entrar com uma carroça, né? Então a gente joga a carroça no muro ali, onde não tem entrada, ela vai arrebentar a parede, inclusive os inimigos que estão lá já vão sofrer um ataque, tá? Mas aí cada uma tem uma particularidade. Por exemplo, pela porta, eu vou precisar aumentar, né, aqui nossa trilha de detecção naquela sala que eu entrei, eu já preciso aumentar em 2 pontos, tá? Sempre que a gente explora uma sala, ela já vai ali a ficha para o lado verde explorado, ela entra no número 1 de detecção, tá? Então, quando eu já entro pela porta, ela já vai parar ali no número 3, tá? Então, para a gente pensar nessa dinâmica, né? Porque aí, se eu falar da entrada pela janela, eu não causo, né, nenhum número a mais de detecção. Porém, pela janela eu só consigo entrar com um único herói. Pela porta, outros heróis podem entrar pelo mesmo local, né? E aí, de uma vez que já a detecção da sala já foi aumentada, a gente consegue, vamos dizer, entrar juntos ali e seguirmos juntos por aquele caminho, tá? Caso de uso da janela, a gente vai precisar entrar um em cada local. Então aqui eu tenho um exemplo de janelas, ó, aqui em cima, e nessas laterais, por exemplo, tudo que está marcado assim com essas maçanetas, eu tenho as portas. Inclusive, são pelas portas ali que a gente vai poder, né, fazer a ação de movimento, né, de uma sala para outra, tá? Eu já vou explicar sobre essa ação. Então, feita aí a nossa entrada, né, só falando aqui da carroça, que ele já aumenta para 19, né, olha só, porque ela realmente vai abrir, né, um buraco onde não existe e vai virar uma porta. Então, aquilo pode nos ajudar ao longo da partida, principalmente quando a gente for resgatar, então, os 2 reféns. Tá? Mas ela sobe aí no penúltimo espaço de detecção, né? E isso também tem a sua penalidade. E por último, o telhado, né? Ele sobe aqui para 8 e você pode entrar pelo telhado em qualquer sala, tá? É uma forma da sua estratégia ali, de repente, né? Numa situação que você não tem uma porta, como essa sala, por exemplo, número 8, você não tem uma porta de entrada, nenhuma janela, você pode cair ali direto pelo telhado, já aumenta para 8, né, a detecção, enfim, vai ser a estratégia de vocês. Mas achei bacana isso aqui. Então, pessoal, na entrada, a gente já considera que a nossa primeira ação de movimento, né, foi realizada, né? Então, nesse ponto inicial do jogo, a gente meio que usa uma das nossas ações para já fazer essa entrada, tá? Porque cada jogador, na sua vez, vai fazer 2 ações de 3 possíveis, tá? Quais são elas? Então, já falando do movimento, você se movimentar de uma sala para outra ali adjacente, né, desde que ela tenha essa passagem, a gente está executando uma das ações, tá? A outra ação é eu jogar uma carta e usar o efeito das nossas cartas de armas táticas, tá? E aí a gente já vai entrar nessa explicação. Vejam que aqui eu tenho espada de borracha. No ataque, ela vai somar mais 4 ao meu resultado do dado, tá? Então aqui a gente vai fazer a somatória. Se eu superar o valor de defesa do alvo, né, a gente tira ele do tabuleiro. Se eu igualar, ele defendeu, então se igual ou menor, ele defendeu e continua, tá? Simples assim. Então vejam que as nossas armas mágicas, elas vão ter, né, alguns símbolos aqui em cima que coincidem com os símbolos dos nossos heróis. Temos um símbolo aqui coringa, né, que pode ser aplicado por qualquer um deles, né, e os seus efeitos. Então, os efeitos dessas cartas, ou eles são de ataque, ou eles são de movimento, que você pode se movimentar com algum outro herói, né? Ou você pode ignorar algum inimigo que esteja na sala, porque você tem na regra aqui que quando você vai se movimentar e tem inimigo na sala, você não pode fazer isso, então te obriga a ter a batalha, né? Mas a não ser que você tenha uma carta que te proporcione isso. Enfim, essa daqui, ó, faca de cortar parede, né? Então você abre, temos algumas fichas aqui, vamos colocar ali, né, a marcação que foi aberta, uma passagem, né, assim como a gente faz com a carroça, onde não tinha, ó, e ela dá penalidade mais 6, né, embora que ela deixa você já realizar um ataque aqui, ó, com mais 3, tá? Então vamos conectar como que isso funciona, tá? Então, para que servem aqui, quando eu disse para vocês, a gente joga uma carta, é uma ação. Mas para que nós temos os símbolos dos jogadores aqui? Porque aí sim, quando eu estiver falando de carta tática, lembrem que a gente tinha um custo aqui, eu pago em cartas táticas da cor do meu herói. Tá? Então aqui, por exemplo, para jogar essa carta custo 2 do mago, eu vou precisar ou de um símbolo coringa,
né, e mais um símbolo do mago, ou 2 cartas do mago, tá? Então, dessa forma que eu descarto sem acionar os efeitos das cartas de armas mágicas, né, e em detrimento de usar uma carta tática específica daquele herói, tá? Então é dessa forma, a partir do momento que eu apliquei o efeito, eu viro, né, e a gente sempre vai tê-las de novo à disposição quando a gente encerra, né, aquela rodada. Tá? Então você tem à disposição inicialmente essas 3, mas sempre as 3 que nós temos, a partir do momento que você usou uma vez na rodada, ela volta a estar disponível quando a gente termina, tá? Então é como se fosse uma fase de manutenção ali, que a gente vai conseguir, né, voltar todas as cartas e comprar também 5, porque a gente, né, ou melhor, comprar até ter 5 na mão, porque é o limite aí mínimo que nós vamos ter para começar uma nova rodada. E a terceira ação, eu posso fazer o suporte para outro herói, que seria eu passar uma carta ali, provavelmente que tenha o símbolo dele, né, já avisando, então, o uso das cartas táticas. Por quê, pessoal? Quando eu uso carta tática, é uma ação livre, então eu posso fazer tanto no meu turno, quanto no turno de qualquer outro herói. Tá? Então vocês podem guardar na manga isso, né, e até ajudar uns aos outros para ter no gatilho ali, usar uma carta tática, né, específica de cada um, desde que você tenha em cartas, né, condições de pagar o custo que cada uma delas pede. Né? Se a gente olhar aqui do nosso guerreiro, vejam que os custos das cartas táticas dele são todas 3, pelo menos essas daqui que estão abertas. Vamos olhar as outras por acaso. Temos custo 1, custo 2, custo 4. Né, as que estão fechadas. Os jogadores podem escolher as 3 cartas que eles vão levar para o início da partida, tá? Então a gente faz dessa forma. Tá? Esse suporte nada mais é do que você passar, então, né, cartas da sua mão, você abre mão de usar o efeito, né, ou mesmo de usar para pagar ali as suas cartas táticas para fazer esse suporte. Vamos para a prática aqui então, eu quero mostrar para vocês tanto a fase dos heróis quanto a fase dos inimigos, a detecção que eu comentei, para vocês entenderem como que se passa uma rodada, tá? Então, vamos fazer a entrada, digamos que os nossos heróis, né? Então começando aqui com o nosso mago, ele resolve entrar pela janela aqui nessa sala 5, tá? A partir do momento que você entra na sala, então você já vai revelar aqui a exploração, né, deixar para o lado verde, né, e colocar aqui na marcação 1, né, que significa então que a gente está no início ali da trilha de detecção, tá? Quanto ao tempo, pessoal, se a gente chegar na trilha aqui 20, né, porque sempre que termina a fase dos heróis, a gente aumenta um ponto na trilha de tempo, tá? Então se chegar no 20, os jogadores perdem, então a gente precisa explorar e resolver aqui, né, os nossos objetivos antes que o tempo acabe, tá? Então aqui ele fez a entrada, como eu falei para vocês, logo de cara no início do jogo é a nossa primeira ação, e aí ele pode resolver então usar uma das cartas aqui, né, ou para combater os inimigos. Então vamos dizer que ele jogue aqui, ó, espada de borracha, é um ataque mais 4, tá? E ao usar a espada de borracha, ele vai aumentar a trilha daquela sala, né, de alarme, vamos dizer assim, ele vai aumentar também em mais 4, então ela vai parar aqui no 5. Tá? E isso eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse teste para cada sala depois. Tá? Então, segunda ação, ele vai descartar, né, aqui, pode colocar inclusive numa pilha de descartes ali ao lado da pilha de compras e vai rolar o dado. Rolou aqui, vamos ver o que saiu. Ele tem aqui um 7, né, então ele tem um total de 11. Os 2 inimigos que ele tem ali, isso é sempre o ataque individual, tá? Os 2 que ele tem ali, nós estamos falando aqui, ó, do Goblin Arqueiro, que tem 6 de força, ele conseguiu, então, tirar um do jogo, tá? Nós continuamos com o inimigo ali, e ele encerrou, então, as suas 2 ações. Passou a vez, vamos lá, o nosso guerreiro vai também resolver entrar aqui, vai entrar pela janela, do lado aqui, né, para que eles fiquem então próximos, vamos usar essa estratégia, então veio para cá. Ele vai fazer a mesma coisa, então vai colocar aqui o marcador da sala 4, trilha aqui número 1, né, de alarme. Temos aqui, ó, são 2 esqueletos, né, esqueletos da colina ali, ó, força 10. Então a primeira ação já foi essa, vamos ver o que ele teria aqui. Ele tem a possibilidade de jogar uma carta, se ele quiser aqui. Ó, vamos ver o que ele tem, porque eu quero fazer esse uso para mostrar para vocês. Realiza um ataque mais 1, né, contra todos os inimigos da sala, tá? Só que aumenta para 14 ali o alarme, né? Nós temos aqui, ó, você pode se mover para uma sala adjacente, então realize um ataque mais 3 e aumente a detecção. Só que aqui nós teríamos aquela trava, né, por terem inimigos.
Mova até outros 2 jogadores em sua sala, né, para uma sala adjacente. Então aqui, pessoal, ele pode fazer o ataque, né, se fosse o caso, 1 para cada inimigo, ó, e vai aumentar para 14. Então, ó, contra todos os inimigos da sala. Role apenas o dado uma vez para resolver, tá? Então a gente vai somar com esse 1. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos dizer então que ele descarte, né, ó, uma carta coringa. Ele tem 2 repetidas aqui, que é a bomba de fumaça, e tem aqui as outras 2 da cor dele, tá? Então eu não vou entrar muito no mérito aqui dos efeitos, porque às vezes pode ser melhor que você jogue, né, a carta com efeito ou segure para uma próxima rodada, mas aqui eu quero só exemplificar para vocês entenderem as possibilidades. Então descartou as 3 cartas, vai jogar ali, né, a sua carta de fazer o ataque 1, né, que eu tinha pego aqui, ó, vai fazer um ataque 1, vai virar a carta para mostrar que ela foi utilizada, vai rolar o dado. Jogou aqui, saiu o resultado 2, né, então vai somar com 1, que ele tinha possibilidade, ele teria um ataque 3 em cada esqueleto. Nada acontece, né? Só que aí ele vai subir então para mais 14, pessoal. Ou seja, a detecção da sala vai chegar aqui no nível 15, tá? Nós temos dessa forma. Então finalizou também a sua segunda ação, e aí nós vamos fazer então um teste para cada sala que eu tenho o herói, né? Que eu já revelei ali, né? Então ela está explorada. Só voltando aqui, pessoal. Quando a gente explora uma sala, comentei com vocês, a gente precisa, né, revelar uma carta de evento, tá? Então sempre que ela está no lado verde, por que a gente vira para o lado verde? Porque pode ser que você coloque, né, um marcador ali sem ter explorado a sala, tá? Por algum efeito de uma carta, ele diz que a detecção aumentou e você coloca, né, um marcador onde a detecção daquela sala foi parar, só que você não explorou, nenhum herói entrou naquela sala para revelar a carta. Então a gente permanece com ela do lado azul, para saber que quando a gente entrar, um exemplo aqui na sala 8, a gente ainda precisa virar aqui para a face verde e pegar uma carta, tá? São nessas cartas que a gente vai conseguir chegar, então, no objetivo dessa missão. Considerando a primeira carta aqui, que a gente teria revelado quando entramos nessa sala, né, na exploração, sairia aqui, ó, tronco do atraso. O jogador que revelou essa sala move-se para a sala de origem, se possível. Sala de origem dele é essa mesmo, então não vai acontecer nada, tá? Tá aqui. E a outra carta que a gente deveria ter revelado, logo que o guerreiro entrou aqui na sala 4, sairia escuridão. Permanente, todos os ataques nessa sala de guerreiros e monstros recebem -4. Tá? Então ele enfraquece ali o ataque, pessoal. Vejam que as cartas, elas possuem aqui no cantinho os símbolos também dos heróis, que mostra que essas cartas não afetam heróis desse símbolo. Então essa daqui da escuridão não afetaria o mago, né? E essa outra aqui não afetaria, né, a nossa ladina, né, a Marciota, que não está na partida, tá? Então nós sempre vamos ter um símbolo aqui de herói não afetado pelo efeito ali da exploração da sala, tá? Beleza, então essa aqui é permanente, a gente pode inclusive deixar, né, aqui na sala para a gente sempre lembrar, né? Pode colocar dessa forma ali, tá? E a gente encerrou essa parte. Concluída a fase de ações dos heróis, pessoal, a gente já sobe aqui, então, um ponto na trilha de tempo, né? E aí sim nós vamos fazer os testes ali de detecção, né? De alarme, para saber se os inimigos vão nos identificar ou não, tá? Como que funciona isso? Eu sempre preciso ter um herói em uma sala que ainda, né, não soou o alarme e ter também um inimigo. Então aqui, sala 5, nós temos o marcador no 5 também e a gente precisa tirar um número menor. Então aqui, ó, nós tiramos um 12, deu ruim. Essa sala, ela vai direto já para a marcação número 20, tá? E esse inimigo que está ali é o que a gente vai colocar a base, então, nele, que ele se torna o dedo duro. Nós só podemos ter um dedo duro no jogo, tá? Mas imediatamente ele já vai para uma sala adjacente ali, ou seja, uma sala que ainda não estava, né, no alarme. Então ele vai para a sala adjacente e vai causar um alarme, que é como se ele estivesse avisando os inimigos ali, né, que ele viu intrusos, tá? Então ele vai já também subir aquela sala para o ponto 20. A partir do momento que nós temos 20 de alarme em uma sala, aí tanto faz, você não consegue mais reduzir através das cartas, né? Você não consegue mais jogar efeitos ali, né? Lidar com isso para evitar que ela chegue num ponto muito alto, né? Porque ali os inimigos já estão em alerta, tá? E aí esses inimigos eles passam a atacar. Tá? Dessa maneira nós vamos ter aqui então, né? Aqui eu nem precisaria jogar, né, a fase aqui de detecção da sala do lado, porque o dedo duro já foi lá, né, já
causou todo aquele barulho, né, e já disse então que ele avistou os inimigos, então ele já levou a sala para a detecção 20, que é o ponto máximo. Se a gente tivesse passado nesse teste, né, e não houvesse aqui o dedo duro, o nosso guerreiro ia jogar o dado também. Se ele tirasse um número menor do que a marcação que estava ali da sala 4, ele poderia ter passado no teste. Tá? Só que aqui, como foi uma coincidência infeliz, né, a sala adjacente já é a sala que a gente tem ali, então, o nosso guerreiro, e ele vai para a sala que tem mais inimigos, tá, pessoal? Se tiver empate, a gente pode escolher. Mas aqui era o único caminho, né, que ele tem uma porta só aqui para baixo não tem, então ele vai para o caminho disponível, veio aqui e avisou, tá? O dedo duro, ele pode ser atacado como um inimigo comum, né, nesse caso aqui, né, o Goblin arqueiro, a gente pode tirar ele da partida, tá? Então aqui seria uma forma da gente já evitar, porque nas próximas fases ele continua andando uma sala adjacente para avisar o restante do pessoal. E aí cada sala que ele entra e faz esse alarme, a sala já vai direto para o marcador número 20. Os inimigos que estão alertados, eles passam a se movimentar e também atacar na fase aí então dos inimigos, tá? Vamos seguir. Aqui não precisou fazer o teste, nós vamos ter aqui então o ataque desses dois inimigos, porque ou eles andam, se eles não tiverem numa sala com um guerreiro que eles possam atacar, eles vão andar e vão parar ali, tá? Então se a gente tivesse os guerreiros aqui, esses dois viriam para cá e terminariam ali a sua fase, tá? Mas não é o caso, então aqui o nosso guerreiro, né, vai ter que arcar com as consequências e levar 2 ataques aqui, tá? Então o primeiro vai fazer o ataque ali, jogou, já tirou logo um 20, tá? Então o nosso guerreiro vai ficar atordoado. O que seria isso? Você está com o stand dele ali, você deita, né, para saber que ele não pode participar mais, né, não pode fazer, de repente, alguma jogada ali, né, com as suas cartas mágicas, enfim, ele vai ficar, então, até chegar a sua vez para ele ser levantado, tá? Então aqui ele tomou um golpe, realmente ele foi atacado, nós não temos eliminações de guerreiros, tá, pessoal? Então aqui, a partir do momento que passou a defesa, ele tomba, né, e ele encerra a sua participação na rodada, tá? Simples assim. Quando os guerreiros estão jogando o dado, esqueci de falar esse ponto, e você tira um 20 aqui, como foi esse caso, né? Só que aqui era o inimigo, mas você como guerreiro jogou, você tirou um 20, você ganha uma ação adicional, tá? Então saiu 20 puro ali no dado, né? Você pode executar mais uma ação, tá? Só para ficar esse registro. Então beleza, aqui nós já tivemos o ataque dos inimigos, né? Vai permanecer dessa forma e a gente vai preparar então a próxima rodada. Os jogadores compram até ficar com 5 cartas, então aqui o mago tem 2, tem 3, né? Vai comprar 2, então nós já recebemos novos efeitos também. Não usou nenhuma carta tática, esse aqui usou, vai voltar, vai comprar. Ele tinha usado, ele usou 2, ou melhor, ele usou 3 e vai comprar então as 3 para repor a mão, né? Ó, tem aqui novos efeitos também. E aí, nesse momento, antes dele jogar, e a ordem dos guerreiros, vocês podem definir como um acordo a cada rodada, tá, pessoal? Não precisa ser alternado, não precisa ser o mesmo, então vocês podem definir por estratégia, né, quem que vai fazer as suas 2 ações das 3 possíveis primeiro ali naquela rodada. Então vamos dizer aqui que o nosso guerreiro vai fazer as suas ações, ele já vai então levantar, né, vai ser colocado ali para poder executar. Os ataques, eles só acontecem através das cartas. Então vejam que se ele colocasse, por exemplo, nós tínhamos uma aqui, ó, difusor mágico. Cancele os efeitos do próximo evento da carta revelada por você nesta rodada. Né? Que mais? Ocultismo. Remova um inimigo da sala e retorne-o para o mesmo local só no início da próxima rodada. Ou seja, a gente pode evitar um ataque aqui, né? Triplo praticamente, né? Bomba de fumaça, reduz a detecção da sala em -8, então só se ela já não tivesse, né, explodido ali o alarme, tá? Então a gente pode fazer dessa forma. Então aqui, pessoal, vamos dizer que ele resolva, de repente tem uma carta bacana ali do mago, ele pode ceder uma carta, né? Ele não pode andar por ter inimigos aqui, não tem nenhuma carta que permita isso. Deixa eu ver, saque uma carta de arma, até a próxima rodada você é alvo de todos os inimigos, né? Então vamos dizer que ele jogue a carta aqui, ó, ocultismo, tá? Vai jogar e tire então da partida até a próxima rodada o nosso dedo duro aqui, ó, que ele ia de repente, né, correr lá e dar o alarme na outra sala, tá? Então essa sala é ruim por ter 2 inimigos com força 10 e ainda diminuir o ataque dele, lembrem, né?
ali a escuridão. Então seria interessante depois o mago ir para lá, porque a escuridão não afeta o nosso mago. Vamos dizer que ele resolva só fazer o suporte aqui, passou para o mago. E aí o mago, para ser solidário, então vai fazer uma ação de movimento, né? Vai entrar na sala com ele aqui. Vamos ver o que ele tem aqui de... Ó, os jogadores recebem mais 3 ao usarem armas táticas durante esta rodada. Então ele precisa jogar essa carta e depois jogar um ataque. Carriola de guerra. Mova-se com até um outro jogador para uma sala adjacente. Realize um ataque, tal, mas ela não fala para ignorar os inimigos. Tem uma carta que fala. Caixa. Mova-se para uma sala adjacente ignorando os inimigos da sala atual. Ele poderia ir, mas iria sozinho, né? Então não seria bacana ali. Poderia abrir na parede aqui então, ó, com a faca de cortar a parede. Mova-se para uma das salas adjacentes através da parede. Realize um ataque 3, né? Porém, tem inimigos ali. Então aqui, vamos ver se ele consegue usar alguma carta dele aqui que vai dar um ataque. Revele a próxima carta de evento. Realize um ataque mais 2 em qualquer sala e aumente a detecção. Iria aumentar ali em mais 6, né? Mas, como eu falei, a sala já explodiu na detecção. Então, vamos dizer que ele resolva, então, jogar 3 cartas aqui, tá? Vai descartar para fazer aquele ataque. Então, aqui de mais 2, vai rolar o dado. Para ele, a escuridão não vai afetar. Tirou um 12, ó, mandou bem, conseguiu mandar uma caveira embora, né? Vai virar a carta que ele já fez aqui o ataque. E o que mais, então, que ele poderia fazer? Lembrem-se que usar as cartas táticas não vai contar como ação, é ação livre, pessoal. Então, ó, ataque mais 6, se errar, aumente a detecção. Vamos para essa. Vai jogar, vai tentar fazer um ataque com mais 6. Vamos ver o que sai ali. Então, mais 6 mais o valor do dado. Saiu o número 1. Então, aqui, ele infelizmente teve um 7, não vai conseguir tirar essa caveira. Vão ficar aí, tá? Dessa forma, turma, então ambos encerram, né, aqui as suas ações. Quando a gente tem mais de um guerreiro na sala e vai sofrer um ataque, a gente embaralha, então, as cartas de guerreiros para saber quem que vai receber ali, tá? Então, a gente vai revelar, o mago é que vai receber o ataque da caveira. Então, vamos lá, a caveira vai jogar, né? Como o nosso dedo duro não está. Lembrando que sobe, antes de entrar a fase aqui, né, de detecção, sobe sempre um ponto ali no tempo, né? Então, o relógio está correndo. Então rolou ali, ó, caveira tirou um 14, né? Então já mandou também o nosso mago ali a nocaute. Não precisamos fazer o teste de alarme, porque a gente já tá numa sala, como eu expliquei para vocês, a gente não explorou outra ainda. A gente vai precisar resolver aqui e assim a gente vai abrindo, né? Então as cartas até saírem os reféns, falando dessa missão, né? E aí nós temos aqui, quando sai o refém, ó, vejam que nós temos um com defesa 2 e um outro aqui com defesa 3. Eles podem acompanhar, então a gente passa a colocá-los ali na sala em que eles foram revelados, e eles passam a acompanhar os heróis, mas a partir do momento, se algum deles for nocauteado, o jogo também acaba imediatamente. Então, nós sempre devemos ter 2 ou 3 formas de perder, né? Uma é a trilha do tempo, a outra é, né, não conseguir cumprir a missão, né? E aí cada missão pode ter mais um gatilho ali para a gente falhar. Então, pessoal, isso é muito do que se passa aqui, né, em uma partida de MUAT, Magical Weapons and Tactics, né? Para vocês que curtem aí, né, exploração de masmorras, esses combates, essa inteligência, né, para escolher cartas, ajudar os outros heróis, ou mesmo jogar solo, né? Então fica aí a recomendação para vocês ficarem ligados, né, no financiamento coletivo que vai ser lançado em breve lá na Meeple Starter. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.